Olá, hoje vamos começar mais um quadro do Mais 5 Minutos, chamado Os Intocáveis. O quadro pretende pegar jogadores que são considerados lendas do futebol e eu aqui vou relatar a história deles para vocês. Como primeiro jogador do quadro, eu vou falar de Roberto Belangeiro. É meu avô e vai ser uma honra contar a história dele pra você. Vai ser basicamente o primeiro relato completo da história dele na internet, seja onde for livro. Roberto Belangeiro começou sua carreira muito cedo no bairro do Belenzinho, na Vila Maria Zélia, jogando pelo time do Grêmio Maria Zélia. Então, o time do Grêmio Maria Zélia, ele era a paixão da classe operária, residia pelo bairro e trabalhava nas indústrias de origem italiana, como Fotonifício Crespi, Emílio Matarazzo. O legal desse time é que ele tem a marca de 290 partidas sem conhecer uma derrota, tipo a FIFA. Um fato muito curioso é que uma partida no fim de semana contra o Corinthians, que na época já era grande. O que aconteceu foi que o Corinthians todo engomadinho, se achando, então pra jogar, perdeu de 4-0 pro time. O Corinthians, que ficou putaço, marcou uma revanche em seguida. Já. Corta a cena, eles perdem de 5-0. Bem, para mostrar como o time do Maria Zélia era qualificado, tinham jogadores de respeito lá, por mais que eram crianças. O Corinthians, que não é bobo nem nada, como sabe contratar, contratou 9 jogadores desse time, ou seja, praticamente o time inteiro. Ainda o técnico Dante Pietro Bom. O interessante é que desde 41, o time profissional do Corinthians não ganhava mais nada. Conforme o tempo foi passando, aqueles novos jogadores que eram aspirantes a profissionais começaram a jogar no elenco profissional. Corta a cena, eles ganham um título já. Em 1950, o torneio Rio São Paulo contra o Vasco da Gama. O time já contava com o Luizinho, o pequeno polegar, Cabeção, o ponta Colombo e nada mais nada menos que Roberto Belangeiro. O Belangeiro não era um centro médio qualquer. Ele era um cara especial. Uma das características de Roberto era que depois de todo o treino, ele punha uma camiseta num ponto determinado do campo e treinava lançamento. Sempre. Ele nunca parou de fazer isso. Isso deu a ele o que todo mundo fala hoje. Seja quem for que vai falar do Roberto, deu pra ele uma elegância na hora de jogar e um passe totalmente preciso. Ele nunca jogou de cabeça baixa, sempre cabeça erguida, sempre vendo o que estava acontecendo no jogo, sempre deixou todo mundo na cara do gol. Tanto que ele ficou tão conhecido por causa de lançamentos, passes, jogar com cabeça erguida, jogar com elegância, que arrancava elogios de muitos jogadores, como por exemplo, Nilton Santos. Que Nilton Santos disse que Belangeiro era um dos jogadores que mais batia bonito na bola. Aquele trabalho de transição deu efeito pro Corinthians, tanto que em 1951 ele ganha o Paulista. Em seguida, o bicampeonato em 52. O legal é que, conforme o Roberto ia jogando, ele ia se destacando muito. E começou a ser convocado para a seleção paulista e para a seleção nacional. Tanto que tinha muitas chances dele já ir para a Copa de 54 na Suíça. Só que não foi convocado. Quem foi convocado foi o Eli do Vasco. Triste com a notícia, é claro, Roberto faz o que ele tem que fazer, se focar no Corinthians, que iria disputar o quarto centenário. Título de Paulista de 54. Foi considerado o campeonato paulista mais disputado. A final foi contra o Palmeiras e o Corinthians empata 1-1, só que leva o título. O legal é que o Roberto Belangeiro se sacou demais nesse campeonato. Foi show. O cara pegou qualquer um e fez de pano de chão ali. Não teve jeito. E na final, ele destruiu. Lá ele recebeu o apelido que o segue até hoje, o professor. Esse apelido vem do jeito que ele jogava, com elegância, clássica, cabeça erguida, e o fato de que ele era o mais intelectual do time, falando fluentemente francês, espanhol e inglês. Tanto que nas excursões do Corinthians, mundo afora, Estocolmo, Roma, Barcelona, Roberto Belangeiro era o intérprete da delegação inteira do Corinthians. E ainda assim ele dava aulas de inglês para alguns jogadores e algumas pessoas, por isso veio o apelido de professor. Aquele time do Corinthians ganhou do Barcelona no Camp Nou 2 vezes, uma de 4-0, ganhou da Lazio e até hoje esse time é considerado um dos melhores do Corinthians. Além disso, esse time ganhou títulos internacionais como a Pequena Taça do Mundo, o Campeonato Internacional de Charles Miller, a Copa Atlântica. Com isso, Roberto teve novas esperanças para ir para a Copa do Mundo 58, disputando toda a Copa América e todas as eliminatórias, jogando quase todos os jogos como titular. Com os talentos de Nilton Santos, Roberto Belangeiro e Djalma Santos, principalmente, a defesa brasileira era autêntica muralha. Faltando 3 dias para a convocação final da Copa do Mundo, Roberto soube que não foi convocado, que foi uma senhora injustiça, que resolveram levar o Zito dos Santos. Mas Roberto
era o mais preparado, era o que estava mais em forma e a justiça tinha que prevalecer. Inclusive, um dos mais importantes da história do Brasil naquela época, que foi contra o Peru, que o Brasil ganha de 1-0 e se classifica para a Copa do Mundo. Mas relaxa, não tô putaço, tranquilo. Nós vimos isso acontecer até hoje. Romário não foi para a Copa do Mundo, Edmundo, Evair, Alex, Tetas Bobes. Então, velho, se a gente aqui fica triste, putaço, imagina eu como eu vou, né? Depois de 13 anos prestados ao Corinthians, Roberto recebe passe livre. E foram 453 jogos pelo clube, 22 gols. É o sexto maior volante da história a vestir a camisa do Corinthians. Em 1961, Roberto sai do Brasil e vai para a Argentina, mais precisamente na cidade de Rosário, jogar pelo nosso querido New Old Boys. Na Argentina, Roberto toma o gosto pelo tradicionalíssimo chimarrão. Já gostava do tango, lá ele se apaixonou cada vez mais por tango, bolero, e era muito respeitado pelos argentinos. Roberto é campeão com o New Old Boys em 1961, levando o time para a primeira divisão de novo. Teve um amistoso contra o Santos, de Pelé, e se aposentou no próprio New Old Boys. Voltando para o Brasil, em 1964, Roberto vira técnico do Corinthians. Fato curioso é que Roberto promoveu a entrada de Roberto Rivelino para o clube. Então tem o dedo do meu avô aí. Outro garoto lançado por ele foi Flávio Minuano. Todo mundo estava descrente com ele, mas Roberto bancou e pôs ele no time. Segundo o historiador Pedro Luiz Boscato, ele relata uma história entre Palmeiras e Corinthians, onde o Corinthians ganha de 1-0 com 1 a menos, por causa da inteligência de Roberto Belangeiro no comando do Corinthians, que deslocou Lima para a ponta direita, pedindo Ferrara de subir para o campo do Corinthians. Depois do Corinthians, Roberto vai para o nosso querido Paulista de Jundiaí. Tem uma breve passagem pelo Paulista de Jundiaí, depois ele volta para a Argentina, dessa vez como treinador do New Old Boys. Na sua estreia como comandante, o time do New Old Boys faz 4-0 no poderoso Boca Juniors em plena La Bombonera. Quando ele sai do New Old Boys, ele volta pro Paulista de Jundiaí, implantando um futebol mais alegre, batendo de frente com os grandes e arrancando ponto dos caras. E o pessoal achando que os times de hoje do interior estão fazendo isso e, nossa, reinventaram o futebol do interior. Cala a boca, merda! Meu avô tava fazendo isso há muito tempo. Outro fato curioso da história de Roberto Belangeiro foi o Campeonato 77 do Corinthians. Teve um papel muito importante que duvido que alguém saiba. O Belangeiro teve o papel de consigliere e Oswaldo Brandão. Ele ia nos treinos dos outros times, ver o jogo e depois ele dava as dicas pro Brandão. Ó, você vai ter que escalar o time desse jeito. Em 1979, Roberto assume o comando da queridíssima Portuguesa Santista. Infelizmente, no primeiro turno do campeonato, ela não saiu da zona de rebaixamento. Mas do nada, no segundo turno ela engrenou. Roberto teria encaixado muito bem o time e os jogadores abraçaram a causa do técnico e do clube e começaram a bater em todo mundo. Seja quem fosse, o time tava ganhando, indo, forte, vencendo. Tava indo bem. Tanto que tem gente falando que a tradicional Briosa poderia lutar por título pelos pontos ganhos no segundo turno. Infelizmente, aquele time mágico da Portuguesa Santista teve um trágico fim. Um jogo contra o Corinthians e o juiz Oscar Escófano, que os nossos amigos torcedores do esporte e Grêmio conhecem bem. Meu saudoso tio-avô Radamés, já falecido, contava sobre esse jogo pra mim. Vou contar pra vocês a história dele. Ele dizia que foi um jogo polêmico. Houve aquelas injustiças que isso acontece de 10 em 10 anos. Aquilo que você vê e fala, isso aqui tá acontecendo, meu irmão. No final do jogo, a Portuguesa Santista perde para o Corinthians. Quando o jogo acaba, Roberto começa a entrar em campo. A TV congela. O narrador começa a ficar eufórico. Roberto Belangeiro tá entrando em campo, vai bater no Oscar. Que é isso? Que cena a gente tá vendo? O negócio começou a ficar muito tenso. Os familiares em casa se abraçaram. Tipo, não faz isso, você vai acabar com a sua carreira. Quando o Roberto Belangeiro chega, encara o Oscar encara ele. Roberto Belangeiro estende a mão e diz, bom jogo. Meu tio-avô disse que a cara do Oscar era de puro espanto. Ele ficou totalmente abobalhado, não sabia o que fazer. É claro que Roberto Belangeiro não ia perder a sua classe e elegância. Saiu do campo e foi embora. Mas infelizmente, aquele lindo time da Portuguesa Santista não fez o feito histórico. O feito histórico que todo torcedor quer. E infelizmente aquele time caiu. E o Corinthians sagrou-se campeão. Mas o belo trabalho de Roberto Belangeiro na Briosa teve um certo reconhecimento. Em 1981, Roberto Belangeiro se transfere para o Comercial de Campo Grande. Depois da passagem pelo Comercial, ele teve outras passagens pelos times como o América de Rio Preto, o Taubaté e o Araçatuba. Em 1981, Roberto assume o comando do Coritiba, onde viria ganhar o torneio Governador Ney Braga, jogando na final contra o Cruzeiro e vencendo de 5-1. Teve uma passagem pelo Marília e encerrou a carreira como treinador no Motoclube de São Luís. Roberto Belangeiro é esquecido pela grande mídia, mas quando lembrado, é lembrado com muita dignidade, admiração pelos dons do jornalismo, como Roberto Avalone, Hilton Neves, Karsug, Alberto Helena, o Juca Kfouri. Eu tenho dificuldade para falar do Roberto
porque o Roberto faz parte da minha infância, né? Por que Roberto? Talvez porque isso de alguma maneira defina que futebol que eu gosto, do jogo bonito. O que era o Roberto? Se eu tivesse que fazer uma comparação com jogadores da era mais moderna, eu te diria que o Roberto está, para os anos 50, como o Paulo Roberto Falcão está para os anos 70 e 80. Aquela elegância, o jogador que jogava de cabeça em pé, né? O jogador que não fazia um gesto parasita, o jogador que chamava a bola de meu amor, não chamava a bola de senhora. E como o Roberto, quando teve que interromper a carreira, me fez sofrer muito. Eu não me conformava. A interrupção na carreira do Roberto tenha sido a minha primeira sensação de perda, a minha primeira frustração assim incontrolável, de dizer, poxa, não é possível, né? A vida não pode ser assim. Um cara desse não pode parar assim, de repente. Então, era muito isso para mim. Agora, Roberto era isso. Tanto que você pega, na minha seleção de todos os tempos do Corinthians, tem um lugar para ele. Roberto tem um lugar especial. Ele nos deixa sempre muito orgulhosos. Houve uma tentativa de levar Roberto Belangeiro para as Arábias. Ele ia ser um dos idealizadores dessa ideia que hoje os caras se acham, né? Mas não aconteceu. Mas nessa brincadeira foram perdidos 2 álbuns de Roberto Belangeiro, contando a história inteira dele, a carreira profissional de futebol. Se alguém tiver isso aí, devolva, por favor. Aqui vai algumas curiosidades para ilustrar por que ele tinha o apelido de professor. Roberto Belangeiro era fanático pelo desenrolar da Segunda Guerra Mundial. Achava intrigante, lia tudo a respeito. Leu a coleção completa de Dostoiévski, Dante Alighieri e Edgar Allan Poe. Livros que tem até hoje comigo. Era um admirador de cinema. Adorava filmes como 3 Dias de Condor, Glória Feita de Sangue, Anjos de Cara Sujo, A Noite dos Generais, e amava O Poderoso Chefão e Os Bons Companheiros. Tem até uma história interessante, né, que ele alugou esses 2 filmes e guardou na gaveta o cabeção. Corta-cena ele ficou por 2 anos lá. Quando ele viu, ele ficou tipo, oh meu Deus. Mas ele, com muita calma, elegância que tinha, foi até a locadora e foi conversar. Eles entraram num acordo de quando ele tinha que sair, quando ele mostrava realmente sua calma, é que ele aproveitava o dia, algo que ninguém mais faz. Adorava tomar um café com leite numa certa padaria do Belenzinho e tinha como tradição ir para a rua Javari comer na deliciosa São Pedro. Isso ficou até hoje na minha casa e eu agradeço a você, pô. Roberto Belangeiro faleceu em 30 de outubro de 1996. Curiosamente, 3 dias depois do meu aniversário. Esse foi o primeiro episódio e nada mais justo do que honrar a história do meu querido avô Roberto Belangeiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Vão ouvir muito mais histórias de intocáveis do futebol. Então, por favor, curtam a página, dão like no vídeo e se inscrevam no canal do time. Entendeu? Ter trazido 9 Belangeiros.